O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Uma colaboração internacional de astrônomos está perto de descobrir o fundo de ondas gravitacionais produzido por buracos negros supermassivos espalhados pelo universo. O segredo está no monitoramento cuidadoso das rajadas periódicas produzidas pelos pulsares. Desde 2015, nos acostumamos a ver detecções de ondas gravitacionais, uma predição original da teoria da relatividade geral, por meio de observatórios como o LIGO, composto por duas instalações gêmeas nos Estados Unidos. São basicamente estruturas em forma de L, em que cada braço sinais de laser transitam, são refletidos por um espelho e se reencontram no detector. Qualquer perda de sincronismo entre a luz vinda de cada braço denuncia flutuações na própria geometria do espaço, encurtando e esticando. É coisa mínima, menor que um núcleo atômico, mas a luz entrega o efeito. Eventos como colisões de buracos negros espiralando rapidamente um ao redor do outro antes de se fundirem, produzem pulsos intensos, mais rápidos, dessas ondas gravitacionais. E é esse tipo de detecção que o LIGO e o Virgo, outro detector que fica na Europa com tecnologia similar, eles fazem esse tipo de detecção. Contudo, o cosmos tem muito mais ondas gravitacionais viajando por aí, você pode imaginar. Dois buracos negros supermassivos orbitando um ao redor do outro, mas ainda longe de uma colisão, no coração de galáxias distantes, também geram marolinhas no espaço-tempo, que viajam por aí à velocidade da luz e naturalmente encontram a Terra. São flutuações muito suaves para que instrumentos como o LIGO possam detectar. O grupo de astrônomos reunidos no consórcio International Pulsar Timing Array encontrou uma saída para fazer essa detecção mais sutil, de ondas que podem ter períodos de anos ou décadas. O segredo seria monitorar os pulsares. São objetos nascidos da explosão de estrelas de alta massa. Seu núcleo se comprime e se converte em uma estrela de nêutrons em rápida rotação, que em alguns casos emite disparos regulares de radiação detectáveis pelos astrônomos. Os pulsares seriam usados no lugar dos lasers que viabilizam observatórios como o LIGO. Ondas gravitacionais como as que seriam emitidas pelos buracos negros supermassivos espalhados pelo universo poderiam causar pequenas variações no tempo que cada disparo do pulsar leva para chegar à Terra. Mas não é tão fácil detectar isso. Afinal, diferentemente do que acontece no LIGO, em que todo o equipamento está surfando a mesma onda gravitacional, aqui cada pulsar e a própria Terra estão em ondas diferentes, sob efeitos diferentes. É preciso processar tudo para encontrar o sinal real por baixo de todo o ruído. Supercomputadores estão trabalhando e mastigando as observações, colhidas com radiotelescópios ao redor do mundo, e o novo artigo do grupo, publicado em janeiro no periódico Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ainda não proclama uma detecção, mas aponta que o grupo já viu o que chama de ruído vermelho, uma predição dos modelos do fundo de ondas gravitacionais dos buracos negros supermassivos. Uma descoberta pode estar a caminho, que pode mais uma vez preencher lacunas em nossa compreensão do universo, aprofundando nosso entendimento do papel que esses gigantes têm na evolução do cosmos. Espera-se que o fundo de ondas gravitacionais revele, por exemplo, como esses buracos negros supermassivos interagem com a matéria escura, o gás e as estrelas, ajudando a moldar as galáxias onde residem. Cássio, a gente comentou ao longo da semana, você me mandou o link para essa história, e a gente comentou, pô, é meio dificinho, será que dá, será que não dá? Acho que dá bom, agora se não der, se o povo não entender, a culpa não é nossa, porque a gente já se comprometeu, já foi. Mas o que eu achei interessante é o seguinte, a gente tem, quase uma reversão de papéis na história da astronomia. Você pega lá no começo, século XVII, o pessoal para estimar a velocidade da luz, usava o período das luas de Júpiter, que era conhecido e previsível por conta das leis de Kepler, Newton, etc., e aí calculava pela diferença entre o que se esperava das órbitas e o tempo que era observado de fato, em razão da mudança da distância de Júpiter até a Terra, para calcular de forma muito grosseira a velocidade da luz. Agora é o contrário, a gente já sabe a velocidade da luz com uma precisão muito boa, a ponto da gente pegar essas pequenas variações aí no tempo dos pulsares e interpretar isso em termos das ondas gravitacionais que estão passando por lá. É absolutamente incrível, absolutamente fascinante, mas eu fico ao mesmo tempo muito intrigado com essa coisa, porque o que eles vão pegar, na verdade, é um fundo, né? É tudo junto e misturado.
que tipo de... Enfim, eles falam de coisas que podem ser descobertas, mas eu tenho uma certa dificuldade de entender como o fundo, de uma forma geral, vai produzir esses dados específicos, assim, não sei. Diz aí o que você acha. É bem difícil mesmo de se tentar entender aí como é que eles vão processar esses sinais, né? Então, que a ideia é ver as diferenças de tempo, né, das detecções lá dos pulsares, que tem aí uma periodicidade muito bem marcada e bem forte, né? Eles têm inclusive, a gente consegue inclusive ter a taxa de decréscimo, né, que o pulsar vai desacelerando, vai ficando mais devagar, então você tem essa medida de maneira que você consegue até corrigir. Então, os eventos a gente sabe exatamente quando eles vão acontecer, e ao longo do tempo sabemos inclusive quanto que ele vai freando. A ideia é justamente usar essa propriedade de regularidade bem precisa dos pulsares para que tem ali uma base de dados, é isso que eles falam inclusive no artigo. Acho que para começar a fazer esse estudo, eles pegaram dados acumulados há 10 ou 14 anos, 10 ou 15 anos, uma coisa nessa ordem de grandeza, justamente sabendo, né, quais são as marcações e tal, e de repente ver quando passa a onda gravitacional através do local lá onde está o pulsar, ou aqui onde está a Terra, não os dois ao mesmo tempo. Essa é a grande questão. Você tem uma pequena variação, né, da chegada do sinal, quanto deveria ter sido, enfim. E aí você consegue ter a detecção dessa onda gravitacional. O que não dá, que eu não consigo assim pensar muito bem, é uma maneira de fazer aí um apontamento, né, da onde veio esse sinal, como a gente faz aqui com os dois lagos. A gente precisa ter os dois funcionando, e aí no que passa primeiro, a onda gravitacional passa primeiro no detector de Washington, por exemplo, você sabe que está vindo ali por aquela direção, né? E aí quando passa pelo de Louisiana, você tem ali realmente o vetor, né, apontado da origem. Quando a gente está falando desse tipo de detecção, eu não consigo imaginar, a menos que você tenha outros observatórios observando junto aquele mesmo pulsar, né? E aí também vai ter um atraso decorrente, né? Vai passar primeiro, sei lá, por Green Bank lá, depois na Inglaterra, depois passa pelo VLA nos Estados Unidos. Então você tem a direção da propagação dessa onda, aí conseguiríamos tirar. Mas a única coisa que eu consigo imaginar é essa maneira de fazer a triangulação. E aí, o que eu acho legal é assim, a coisa é tão sutil, né, que primeiro, o que eles devem observar? Um ruído. O que é? Qual a origem desse ruído? E aí por que ele é vermelho? Porque eles são o comprimento de onda, né, dessas oscilações aí do espaço-tempo é bem grande, né? Então isso dá se fosse no espectro visível, seria uma coloração avermelhada. E aí, como está passando onda gravitacional de tudo quanto é lado, de todas as direções aí do universo, teria que ter, não fosse todo aleatoriamente, não tivesse nenhuma preferência por esses comprimentos de onda maiores, seria um ruído branco, né? Essa é a ideia de ter um ruído branco. Então, como vem mais do vermelho, né, para esse tipo de fenômeno físico, você enxerga, quer dizer, com comprimentos de ondas grandes, você enxerga um ruído baseado em comprimentos de ondas grandes, por isso é chamado de vermelho. E aí acharam, na verdade é o que eles falam, nós não temos nenhuma detecção do que seria um sinal gravitacional. Mas, até chegar lá, a gente vai ter que navegar por esse mar de ruído com essas características. E isso eles apontam no artigo que eles encontraram. Ou seja, estão no caminho, mas até chegar, né, nessa detecção vai ser uma coisa bem divertida.